Então, boa tarde. Hoje, dando continuidade às atividades do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação, do quarto encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo. Nós temos como tema central neste evento a reinvenção dos processos educacionais e as desigualdades presentes nas trajetórias escolares. Então, o terceiro encontro integrado de pesquisa e formação e o quinto encontro do Núcleo sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, eles estão subordinados, né, ao tema central, como acabei de dizer. E tem como objetivo principal contribuir com o campo científico, tendo em foco a discussão, a análise e a disseminação de experiências acadêmicas acerca das múltiplas temáticas que permeiam o campo da educação, congregando pesquisadores, professores, educadores e a sociedade em geral para discutir, debater e refletir sobre a alternativa para o enfrentamento dos desafios postos pelo atual quadro de exclusão social e educacional em nosso país, tendo como horizonte o entendimento de que a luta pela melhoria na qualidade da educação é uma questão social e de direito. Nesse sentido, nessa tarde, nós vamos dar continuidade aos trabalhos que foram iniciados ontem e hoje nós vamos estar aqui apresentando, discutindo experiências exitosas no campo da educação, desde o ensino superior, educação básica, educação infantil. E agora nós vamos ter alguns autores, né, de trabalhos que vão estar apresentando. Só localizar bem, que procurar aqui meu nome. Aqui nós estamos no eixo 2, nós vamos ter 5 trabalhos. A mediadora sou eu, professora Maria Lemos, e aqui nós temos a nossa monitora, Ana Lívia. O primeiro trabalho é o meu, mas alguém gostaria de apresentar? A Cíntia, a Paula já estão ok? Que é o ensino em tempo de pandemia na educação do campo, desafio e possibilidade na voz da comunidade campesina. Pode ser, Paula? Pode sim, professora. Ótimo. Deixa eu fazer aqui meus registros, porque todos os temas são os temas atualizadíssimos e super importantes. Pronto, aí você pode apresentar os slides, se você não estiver conseguindo, pode enviar para mim ou então para a Ana Lívia que a gente apresenta. A minha colega, a Cíntia, vai apresentar. Pronto. Se estiver pronto, pode começar, tá bom? Ok. Gente, boa tarde a todos. Eu me chamo Paula Portela, eu sou acadêmica do 6º período do curso de Pedagogia da UEMA, SESC UEMA. E a nossa produção, a produção que eu vou apresentar para vocês agora, ela foi composta e produzida por mim, né, Paula Portela, pela minha colega Cíntia Francine de Pinho Lima, pela Kedma Lisandra, sob a orientação da professora, mestre, doutoranda Laurilene Cardoso. O tema da nossa pesquisa... Só um minuto, professora. Cíntia, não tem o slide anterior isso aí, não? Tem. Sim. O tema da nossa pesquisa é o ensino em tempo de pandemia na educação do campo, desafios e possibilidades na voz da comunidade camponesa. Né?
Porque, assim, eu sou professora na zona rural, né, eu dou aula na turma de multisseriado do 3º ao 5º ano, e aí surgiu essa oportunidade de ver isso mais de perto, né, porque, assim, a gente sabe que no contexto que estamos, a questão das ferramentas digitais, elas foram cruciais, né, para dar continuidade nesse processo de ensino. E aí, vendo que as crianças, os pais, a comunidade da localidade que eu trabalho não tinham isso, eu conversei com a professora e com as minhas colegas e a gente resolveu, né, pesquisar isso a partir da voz, tanto dos alunos como dos professores e da comunidade em geral. Eu queria saber o que eles achavam sobre essa questão, sobre esses alunos não terem uma boa internet, um aparelho celular. E aí, daí a gente pensou nesse tema e fomos a campo pesquisar, né? Saber dos pais, da escola, de todo o corpo, toda a comunidade escolar, qual era a visão deles em relação a isso. O nosso trabalho ele tem como problema de pesquisa a inquietação na cabeça da gente que ficou foi tentar entender, né, como é que essas crianças, como é que a educação do campo ficaria nessa conjuntura, nesse cenário onde o professor precisaria se adaptar com essa questão tecnológica e o professor precisaria dessas ferramentas para chegar até o aluno, e como é que ficaria os alunos do campo nessa questão, já que eles não têm isso, né? Será se essa comunidade ela dispõe desses mecanismos adotados para dar continuidade no processo de ensino? Então, essas duas perguntas, elas nos levaram a ir atrás, a fazer questionários, a fazer entrevista com os pais e professores, até mesmo com os alunos, para ouvir deles o que eles tinham a dizer a respeito. O nosso objetivo foi analisar os meios para a realização das atividades e se de fato essas atividades, esses meios estavam conferindo êxito. Porque já que a zona rural, né, que o campo, que a localidade que eu trabalho no caso, ao primeiro momento que você olhasse, você já identificava que as crianças dali elas não tinham condições nenhuma de estar nesse nível, de usar a internet, o celular. E aí a gente foi conferir, foi saber quais eram as atividades, as formas de levar atividades para ele, quais eram as formas que os professores adotaram, que a direção da escola achou mais viável para chegar esse aluno, e saber dos pais se esses meios eles estavam tendo resultado, se esses meios eles estavam conferindo algum êxito na aprendizagem dessas crianças. A nossa metodologia, a nossa pesquisa ela foi de caráter qualitativo, exploratório e descritivo, elaborada a partir de entrevistas e estudos bibliográficos de materiais referentes ao tema, tendo como instrumento de investigação a realização de entrevistas e aplicação de questionários junto aos sujeitos pesquisados. Então, a gente teve algumas etapas, né? A gente teve algumas etapas de primeiramente ir numa conversa com os pais informal, falar sobre o nosso tema, conversar com eles, levamos questionários, a gente fez algumas visitas na casa deles para ter o máximo, para deixar eles o mais à vontade possível para falar sobre esse assunto, entendeu? Para expor de fato a opinião deles sobre essas questões. Quando a gente fez todo esse processo e estávamos lendo, estávamos analisando, né, os dados que a gente conseguiu, fica muito claro que tanto os professores, quanto a direção, quanto os pais, eles compreendem que a forma utilizada, que a gente utiliza, né, porque eu trabalho lá, a gente utilizou como metodologia para chegar até o aluno as atividades xerocopiadas, né? A gente faz atividades na sede
e leva para eles toda semana. Pega a anterior, corrige, enfim. Mas a gente percebe que não tem, o aluno, ele não, como é que eu posso dizer? Eu vou logo direto ao ponto, ele não aprende, porque a gente recebe muita atividade em branco, a gente recebe muita atividade que, sinceramente, a gente percebe que ele tenta, mas o pai não sabe ler, a mãe não sabe ler, o irmão, que às vezes tem um pouquinho mais, assim, não tem paciência, não tem tempo, e aí, eu estou achando daí que a gente analisando, a partir dessa vivência e as falas, os dados que os pais colocaram, que eles percebem que o meio que a gente utilizou, ele foi necessário, porque não tinha outra forma, né? Não tinha como rapidamente resolver o problema e colocar lá um ótimo provedor de internet, não tinha como os pais providenciarem celulares de última hora, assim, para os seus filhos acompanhar. E aí foi a forma que a gente encontrou de que essa questão do ensino, de levar a atividade, o conteúdo para ele não ficasse parado, né, já que a sede estava funcionando dessa forma. Os pais conseguem entender, os professores entendem, as crianças entendem que essa forma, ela é necessária, ou melhor, não tinha outra no momento. Porém, fica muito claro nas falas dos pais e das crianças que eles não aprendem, entendeu? Que é uma atividade sem significado para ele. Aquela folha que ele recebe, ele olha, se ele consegue identificar algo dali, se ele consegue fazer algo dali, ele faz. Se não, ele devolve da mesma forma. Porque por muitas vezes que a gente vai deixar as atividades, a gente não encontra o aluno em casa, não tem como você fazer uma introdução daquele assunto, você dá uma explicação básica para ele, nortear ele para resolver aquelas atividades ali. E aí isso faz com que, no meu ponto de vista, o contexto que a gente está vivendo vai deixar marcas irreparáveis nos nossos alunos. Mas nos alunos da zona rural, isso vai ser bem pior. Porque, sinceramente, é muito triste. Você percebe que eles lá, de fato, eles perguntam todos os dias quando é que as aulas vão voltar. Os pais estão muito preocupados. Porque eles não sabem. Isso é fato, eles não sabem. E aí eles veem na escola e no professor a única forma, né, do aluno aprender. Porque na sede a gente teve muito apoio, né? Os alunos têm muito apoio dos pais, apesar da correria. Mas o pai está sempre ali olhando, ele tem o celular, ele tem o vídeo que explica aquela atividade que veio para ele. Ele muitas vezes tem uma impressora em casa que ele pode imprimir, e no campo não tem nada disso. Entendeu, gente? Não tem nada disso. Entendeu? O aluno, ele se vira sozinho, se ele conseguir se virar sozinho. Se não, ele simplesmente deixa aquela atividade ali, na semana que vem o professor vem e pega e leva daquela forma. Entendeu? Então, assim, fica muito claro que a direção percebe que era o meio que a gente tinha que tomar, os pais percebem, as crianças percebem, mas eles não estão satisfeitos porque acreditam e veem claramente que eles não estão aprendendo, que a criança não evoluiu, que essas folhas que foram levadas até eles foram só gastos desnecessários. Teve até mãe que chegou a falar isso para mim, entendeu? Que foram só gastos desnecessários. Porque eles não veem significado algum naquilo. E aí agora, já do mês passado para cá, a gente começou a fazer atendimento uma vez na escola, né, com eles uma vez na semana, tomando todos os cuidados, é claro, com a permissão dos pais, e é impressionante como não falta um. A gente divide em vários horários do dia e estão todos lá, com as folhinhas da mão para tentar fazer, para querer aprender. Então, assim, gente, um pessoal, é um público que eu acredito, sinceramente, que merecia um pouco mais de dedicação, de um olhar mais carinhoso, de um olhar mais preocupado, eu diria. Esse cenário trouxe à tona a precariedade que nosso sistema educacional está imerso. Muitos docentes estagnados, acomodados com as situações, escolas sem estrutura, porque
Meu Deus, um minuto. Porque, por vezes, deixam de exercer o seu papel de incluir os sujeitos. Fica evidente o quanto estamos distante da escola nova, como coloca Veiga Neto. Concluímos que a comunidade, para que esse processo de ensino-aprendizagem seja no mínimo satisfatório, é longa a caminhada, no caso. Porém, a educação no campo, mesmo com todas as fragilidades, existe e necessita de olhares dispostos a fazer a diferença, a construir caminhos tragíveis para superar as dificuldades encontradas. Porque, assim, tanto a questão, ficou evidente tanto a dificuldade do aluno, como também esse período ele expôs muito bem a acomodação de muitos professores. Porque a gente viu, eu não culpo os professores porque a gente estava de fato acostumado, né, a dar nossas aulas de forma bem diferente. E de repente você ter que se adaptar, você ter que se apropriar de várias ferramentas, de vários mecanismos ali para dominar e manter a sua turma atenta, a sua aula ali na frente de um celular, de um computador. Isso foi uma dificuldade imensa para o professor e que respingou seriamente em muitos alunos, e nos alunos do campus principalmente, que eles não tiveram e não têm nada disso. Então, eu agradeço a atenção de todos e tenham uma boa tarde, gente. Uma boa tarde. Pessoal, a gente deixa para fazer as considerações no final ou a gente vai fazendo logo? O que vocês acham? Aqui o trabalho das meninas, né, da Cíntia, da Kedma, da Paula e da Lauriene como orientadora, traz uma problemática, assim, como é que eu posso dizer, que merece ainda mais nossa atenção. E elas tratam aqui, né, do ensino remoto nesse tempo de pandemia, e na sua fala aqui da Paula, ela trouxe como esses desafios, eles estão sendo, né, foram e ainda estão sendo maiores na educação do campo. E a Paula trouxe aqui algo interessante, nas dificuldades de aprendizagem. E eu quero dizer aqui, Paula, a partir da sua fala, a partir dos escritos aqui do grupo, a partir da pesquisa realizada pelo grupo, que os prejuízos que nós tivemos nesses 2 anos, né, porque a gente pode fechar em 2 anos, mesmo as instituições que estão voltando agora, mas ainda não é 100%, dia um aluno vai, dia é outro, a toda essa divisão, né, para atender os protocolos de conservação mesmo, né, a vida e de prevenção desse vírus. E aí você traz uma coisa que a gente já havia discutido em outro momento, que acaba que aquelas atividades que são enviadas, a criança é resumida apenas um executor de tarefa, e você traz na sua fala, acaba sem sentido, sem significado e sem uma produção efetiva de uma aprendizagem. Eu concordo com você, e alguns dias eu já vinha pensando, né, e analisando os prejuízos que nós vamos ter. Imagina aquelas crianças que estavam em início de processo de alfabetização, e aí simplesmente param 2 anos sem aquela rotina, sem aquela convivência na turma, sem aquelas discussões ali da aprendizagem, sem aquela continuidade de fato daquele processo. Imagine o retorno. Mesmo aquelas crianças que têm ali o pai, que tem a mãe, que tem um familiar que está ali atento, que a algum momento colocou numa atividade de reforço, pediu alguém para estar ali orientando, mas os danos são irreparáveis. A gente não tem noção ainda da grandiosidade dos prejuízos. E aí, quando se fala na educação do campo, esse prejuízo, infelizmente, ainda é maior. E aí você traz isso também na sua fala. A gente tem aqui, por exemplo, na zona urbana, tem uma rede de internet, às vezes não é muito de qualidade, mas quando a gente vai para a zona rural, isso
se amplia ainda mais essa dificuldade. Nas pesquisas, tem um documento da Fundação Carlos Chagas, e ele traz exatamente que a população do campo ficou ainda mais prejudicada, que a questão das desigualdades nessa pandemia for assim escancarada. Então, ninguém estava preparado, todo mundo vivendo ali sua vida normal, e aí, do nada, a gente vai para a escola de manhã, quando é de tarde, na escola está fechada, e aí foram só aqueles decretos, né, por 15 dias, depois por um mês, até os dias atuais que ainda estamos vivendo. Então, a temática que você traz é super interessante. Eu sugiro que depois vocês ampliem essa pesquisa, ampliem a produção dos dados, do conhecimento e que vocês possam apresentar esse trabalho em outros eventos. Vai ter a FICE agora em breve, não estou bem por dentro da data, mas é agora em breve. Que vocês possam ampliar esse trabalho e estar publicando. Eu quero deixar aqui meus parabéns, se tiver alguém que possa questionar, contribuir, levantar alguns questionamentos, que fique à vontade. Aí, em seguida, a gente vai ter o próximo trabalho. Boa tarde, professora. Gostaria de fazer uma consideração. Pode ficar à vontade. Sim, em relação também, interessante as discussões do artigo, né? Principalmente essa questão também familiar, né? O quanto nesse tempo de ensino remoto, né, as famílias, é necessário a gente visualizar isso, né? Essa relação da escola com a família. Muitas famílias não têm esse estudo, né, para dar esse amparado para esse aluno. Então, é interessante a gente discutir sobre isso, dessa relação família e escola. É interessante, Sueli, sua colocação. Eu lembrando aqui no evento que o PET promoveu, que foi Diálogos, eu achei tão assim, a sensibilidade mesmo dos professores, porque agora você, em muitas das situações, você orienta o pai, orienta a mãe, para que a mãe acompanhe seu filho. E eu lembro de uma fala lá não lembro quem foi a professora, não sei se foi da rede municipal ou se foi da rede estadual, né? E ela orientando lá a atividade e tudo, e aí a mãe entra no celular, no privado, né, para falar com ela, pessoal, só com ela, né, saiu do grupo e entrou para falar só com ela, e ela disse, professor, eu não sei ler, eu não sei escrever. E ela disse, meu Deus, é agora? Porque ela estava orientando como se ela soubesse ler, como se ela soubesse escrever. Então, o desafio é muito grande. E a sua fala, Suela, é muito pertinente, que há essa necessidade da gente fazer essas reflexões também sobre esse papel que a família está tendo e esse desafio que essa família está tendo. Essas famílias que as mães, os pais, às vezes não tem uma pessoa que tenha como orientar aquela criança nessa situação aí. A mãe disse que não sabia ler. E a professora, ela disse, eu estava lá orientando na minha compreensão, ela sabia ler. Então, o que fazer numa situação dessa? Vamos agora para o próximo trabalho. Nós temos radioaula, que é a prática docente, a professora Lisiane, Juliana e Robes Reila, que é aqui de José de Freitas. Elas, por motivo mesmo de trabalho e a questão dos horários, não vão poder estar aqui para apresentar, eu vou fazer a apresentação. Nós temos também aqui a Libras no Pátio, eu vou apresentar aqui em seguida uma das autoras que está aqui, a Josete Craveiro. A Francisca não teve condições de estar aqui, problemas também. E aí eu vou apresentar e em seguida, quem quiser, a Josete também vai fazer algumas colocações. E temos o da Sueli, ainda, sim, né? Que é o eu profissional e eu pessoal. Você vai apresentar agora? Sim. Pode ser, professora. Bem interessante aqui o tema, né? Entre o eu profissional, narrativas em tempos de pandemia. Isso. Pois você pode ficar à vontade. A Petiana Ana Lívia vai
você apresentar o slide. Certo. Aguardar aqui a apresentação. Narrativa sobre a prática docente em tempo de pandemia. Um título bem sugestivo, bem atual para o momento que nós estamos vivendo. E aí, pessoal, eu sugiro vocês depois fazerem ampliação desses trabalhos, porque aqui foi publicado apenas um resumo expandido. E que, posteriormente, se a gente amplia essas pesquisas, está divulgando em outros eventos. Pronto, já pode iniciar? Pode ficar à vontade. Sim. Então, o tema do nosso trabalho é Entre o Eu Profissional e o Eu Pessoal, narrativas sobre a prática docente em tempos de pandemia. Então, eu sou a autora, Suelen Cristina da Costa Oliveira, e o coautor, Tiago Pereira Gomes, né, o professor. Pode passar. Então, a nossa problemática, o nosso questionamento é: qual a relação entre o eu profissional e o eu pessoal diante dos desafios enfrentados na prática docente em tempos de pandemia? Então, nós partimos do pressuposto que esses professores, nesse tempo, eles enfrentam desafios nessa relação. Como é que eles estão lidando com esse profissional e com o pessoal, né? E com as mudanças e ressignificações pedagógicas mobilizadas pelas práticas na forma de ensinar e aprender. Pode passar. Temos como objetivo geral compreender as práticas da docência no contexto educativo, considerando as narrativas de professores que atuam nos anos iniciais do ensino fundamental em tempos de pandemia, e objetivos específicos que é analisar essa prática docente na relação do eu profissional com o pessoal, identificar esses desafios nessa ação pedagógica, no processo de ensinar e aprender. Pode passar. Então, a nossa abordagem metodológica é a pesquisa qualitativa, com abordagem descritiva analítica, né? Então, nós utilizamos como dispositivo de produção de dados a entrevista semi-estruturada, através do Google Forms, né? Nós realizamos uma entrevista e enviamos essa entrevista para essas professoras, e a análise compreensiva interpretativa. Então, entrevistamos duas professoras, a qual denominamos Rosa, que leciona na rede municipal de Teresina, e Margarida em Campo Maior. Ambas atuam no ensino fundamental. Pode passar. Então, qual foram os nossos resultados? Né? Elas falaram muitos discursos, a qual dá para a gente fazer muitos trabalhos a respeito disso, né? E atrelado ao uso das tecnologias, né, o professor ele deveria passar por um processo formativo, buscando aprender novas didáticas para o aprimoramento do seu desenvolvimento profissional. E confirmando, Rosa destaca, né? Tive dificuldades, pois a gestão não ofereceu estratégias de como mediar o ensino-aprendizagem dos alunos de forma remota. Ela fala que foi jogada, né, toda essa responsabilidade em cima do professor, sem o suporte de um sistema eletrônico. Então, ela relata, né, que no início eles tiveram que lecionar através do WhatsApp. E isso gerou muitas tensões, né, porque elas não tinham esse hábito de usar o WhatsApp, que era uma rede social para conversas, para ensinar. Então, ela disse que teve dificuldade, né? E fora que não teve esse apoio da gestão, de oferecer formações, de oferecer mediações. Então, ela diz, né, foi jogada, ou seja, né, jogada toda essa responsabilidade para o professor. E outro ponto também que a gente analisa nos seus discursos, né, da professora Rosa, ela diz o seguinte, né, que o uso do celular acabou que tirando a privacidade dela, né? Muitas vezes ela não estava em horário de trabalho e chegava mensagem de pais, né? Com atividades do aluno. Com isso, a professora relata que
praticamente passava o dia inteiro mandando mensagem, recebendo tarefas, e isso acarretou um esgotamento mental e físico, a qual nós chamamos de mal-estar docente. Então, nesses relatos, a gente pode visualizar esses problemas. E as nossas considerações finais, a gente evidencia que no decorrer das mudanças, os professores tiveram que adaptar-se a uma nova didática de ensinar e aprender. E, a partir disso, enfrentaram os desafios, desde a organização das situações didáticas, desde a construção de novas práticas, o redimensionamento de ações educativas de forma prática e crítica, a questão do mal-estar docente, visível em tempos de pandemia, e a gente também percebe que os professores carecem de uma formação continuada e suporte para uma prática docente segura. Aí, pronto, nossa referência é nosso trabalho. Obrigada. O trabalho da Suelen, né, e do Tiago, eles trazem aí algo bem interessante, né? Os eus, o eu profissional e o eu pessoal, né? Uma ferramenta que a gente usava para compartilhar a mensagem com os amigos, para compartilhar a mensagem entre grupos de família, agora virou instrumento de trabalho, né? A nossa casa, que era então privada, que era um espaço privativo do professor, agora virou espaço público. A sala de aula é um quarto, é uma biblioteca, e aqui a gente compartilha, né, os mais desafios e os mais algo imprevisto possível. Você está aqui, de repente, alguém abre a porta, entra o cachorro, panela de pressão, tá lá aquele chiadozinho, alguém utiliza o liquidificador. Então, assim, gente, alterou em tudo a nossa vida. E aí, como bem a Suelen trouxe, né, os eus, o eu profissional, o eu pessoal, e atrelado a isso, que a Suelen deixou muito claro aqui na pesquisa dela, e eu oriento também depois ampliar esse trabalho e publicar em outros eventos, ver outros objetivos, é uma pesquisa que traz possibilidade de muitas reflexões, quando trata aqui as narrativas, né, da prática docente em tempo de pandemia. Então, é importante essa produção desse material nesse contexto que nós estamos vivendo, e eu digo sempre assim, imagina aí daqui 10 anos, um aluno que hoje está no ensino fundamental, daqui 10 anos vai estar na universidade. Ele não viveu da forma como nós estamos vivendo. Quando eu digo isso, fazendo essas devidas reflexões. E aí ele pega o trabalho da Sueli, do Tiago, e diz, olha que interessante, eu estava na sala de aula no ensino fundamental nesse contexto, mas eu não tinha essa visão, não conseguia e nem tinha maturidade para fazer essa análise. Então, é importante, gente, a publicação desses trabalhos, é importante esses eventos, porque vão trazer reflexões profundas sobre o contexto que nós estamos vivendo. Aqui eu falo do contexto da pandemia, eu falo no contexto da dificuldade dos alunos da educação do campo, que não foi só agora na pandemia, mas que elas se ampliaram. Aqui eu falo das dificuldades do processo de alfabetização que foi interrompido aí do nada pelo vírus, é aquela criança que já estava avançando, de repente, com certeza, regrediu um pouco nessa sistematização do conhecimento. Então, os problemas, a dificuldade, as demandas que a gente vai ter aí pela frente ainda são muito grandes, nós não temos noção disso. E, pessoal, eu falo muito, pode ficar à vontade. Uma questão também, professora, de ser discutido ainda mais, né, que a gente também trabalhou no nosso artigo, é em relação ao mal-estar docente, né? Esse mal-estar que traz ansiedade, fadiga, esgotamento por parte dos professores. E a gente vê que não tem um atendimento individualizado, não tem um suporte por parte das secretarias, da gestão,
Parece assim que nós professores não somos seres humanos muitas vezes, né? Somos muitas vezes taxados como máquinas, né? Que passam o dia inteiro trabalhando, trabalhando e tem que produzir, tem que fazer tarefa, e tem que corrigir provas. Então, é uma sobrecarga muito grande. Fora que estamos vivendo, né, tempos difíceis, né? Então, por si só o contexto já demanda essa questão da ansiedade. Então, é também um tópico muito interessante para nós, professores, discutirmos e saber medidas para acarretar isso melhor, né? Concordo, Suelen. Essa questão dos problemas, né, emocionais, psicológicos, eles se ampliaram muito agora nesse contexto de pandemia. Às vezes a gente tem a impressão de que o tempo Foi diminuiu, que as bem que atividades aumentaram. Pode falar, Ana Lívia. Foi bem o que a Suelen trouxe, né? O enfrentamento do meu eu profissional com o meu eu pessoal. Realmente, isso é um desafio muito grande. E a gente percebe que, no decorrer desse cenário que a gente vive hoje, né? Como isso tem afetado, não só profissionalmente, mas pessoalmente, né? Nós fizemos já muitas entrevistas também com professores acerca disso, e os professores, eles relatam que ao invés de tornar mais fácil, né, porque a tecnologia ela facilita a nossa vida, ela foi acarretar o trabalho do professor, o trabalho docente parece que dobrou, a maioria dos relatos é sobre isso. E isso, né, prejudica pessoalmente e profissionalmente, né, então nós temos que encontrar um equilíbrio, como é tudo novo, então isso vai ser uma coisa que vai demandar do nosso tempo também, né, e de estudos. Mas parabéns, Sueli, foi muito bom o que você trouxe. A Paula levantou a mão. Obrigada. Eu tive a impressão de que a Josete levantou a mão. Levantei, boa tarde. Boa tarde, minha querida. E além disso tudo que já foi colocado, né, ainda a questão da pressão social, de que o professor não estava fazendo nada, né, não queria trabalhar. E, além dessa questão, ainda tem também os recursos, né, que o professor bancou, né, bancou o ensino, né, teve que comprar celular potente, o computador, teve que colocar uma internet mais potente. Né? Isso aí também sobrecarregou o professor. E a sociedade ainda não vê esse lado, né? Acha que o professor está em casa, numa boa, não está trabalhando. Né? Isso aí deixa o professor muito desestimulado, né? E reflete no trabalho dele. Obrigada. Josete, lembrando aqui da sua fala, teve um vídeo que foi até circulado aí nas redes sociais, né, de uma pessoa que foi lá no Instagram de outro, e até de uma professora, né, e ela usou a infeliz frase de dizer assim, que agora tinha acabado a farra dos professores. Minha filha e a professora lá que respondeu assim com tanta intelectualidade, com tanta sabedoria, e aí ela pontua exatamente aquilo que a Josete estava falando, que farra, e aí ela diz lá, eu queria saber o que você entende de farra, e aí ela vai pontuando lá o desafio que nós enfrentamos. Quem não tinha uma internet assim, a internet só para a gente fazer uma pesquisa de vez em quando estava ótimo. Com a demanda que a gente teve, essa internet não dá mais conta. Um celular com a memória pequena. É impossível. Um computador que já tem um bom tempo assim de uso. Quando eu digo um bom tempo, que as tecnologias foram feitas para ser descartáveis, né? Tivemos que fazer um investimento. Tivemos que fazer um investimento no espaço. Não tem como a gente ter uma sala de aula, ser o mínimo de conforto possível, ser um pouquinho de privacidade. Então, gente, é como a Josete disse, nós literalmente tivemos, nesses 2 anos, que bancar a nossa
a atuação, nós tivemos que fazer todo um investimento para isso. Pode falar, Cíntia, ou a Josete, fiquem à vontade. Boa tarde. Só complementando essa questão, quando a colega fala sobre a sobrecarga, né, tanto emocional quanto física mesmo, porque tudo isso demanda uma queima, né, de carga. É muito grande a carga que a gente carrega e que a gente começou a carregar dentro desses 2 anos que a gente já está vivendo a pandemia. E aí, muitos professores, eles se viram em meio a esses desafios tecnológicos, né? Como a senhora falou, porque muitos não tinham tanto costume assim em utilizar, né, algumas tecnologias e tiveram que se adaptar. E aí isso aí acarretou ainda mais um desgaste emocional, né? Porque não são só os que estão entrando agora na docência, né? Os que estão partindo agora para a docência, que viram que pegaram esse processo de pandemia, mas os que já estavam também. Então, como a utilização da tecnologia agora multiplicou, então foi muito mais difícil. E aí esses professores tiveram esse baque emocional, psicológico, além de lidar também com o psicológico desses alunos, né? Porque, de uma certa forma, por mais que não tivesse essa troca pessoal, né? Porque é utilizado esse meio remoto, mas ainda assim eles tiveram que lidar, estão ainda tendo que lidar com o psicológico dessas crianças abaladas por estar presas, vamos dizer assim, entre aspas, em casa, né? E muitas vezes o contexto familiar não ajuda, né? Essas crianças, elas passam por processos em casa muito difíceis e que é extrapolado aqui, nesse meio, no meio remoto. E esses professores, eles têm que lidar com isso. Se antes já existia essa demanda de prestar atenção, de ser um psicólogo, vamos dizer assim, hoje ela aumentou ainda mais nesse meio que a gente vive, né? Concordo. José, pode ficar à vontade. Não, tudo ok. Pode prosseguir. E, professora, só para finalizar esse momento, né? Eu acho importante a gente lembrar o quanto nós devemos estar abertos, enquanto pessoas e profissionais, a mudanças. Porque até então, até 2 anos atrás, nós, enquanto professores, discordávamos totalmente disso. Ensino remoto, jamais. Mas nós somos forçados, devido às circunstâncias, a fazer aquilo que nós nem queríamos, nem cogitávamos, né? Então, para ver que a vida realmente é algo que o tempo não é algo que nós podemos controlar. Quando a gente fala que a gente vai gerir o tempo, isso não existe. Porque o tempo não se controla, é 24 horas e acabou. A gente consegue gerir, a gente consegue controlar as nossas ações, o nosso comportamento dentro do tempo. Então, a gente tem que ter essa mente aberta realmente para as mudanças que podem ocorrer. Isso é importante, Ana Lívia. Assim, todos nós, eu só rindo porque eu estou em processo de alfabetização das tecnologias. E assim, o que eu vejo? Que o ensino remoto, algumas estratégias que a gente faz uso, eu penso que elas vão continuar. Tem muita coisa que é boa. Por exemplo, uma reunião, se eu tenho que me deslocar bem aqui de Teresina, para José de Freitas para Teresina, alguém de outro bairro lá para a universidade. Então, se cada um está na sua casa, a gente ganha tempo. Eu tenho visto muitas vantagens. Claro que a interação entre professor e aluno, no espaço que você olha no olho, você tem ali um aperto de mão, isso ninguém tira. Isso aí, gente, tem feito muita falta. Pode falar, Paula. Só fazendo uma colocação aqui, professora, sobre essa questão da sobrecarga, né? Porque na universidade a gente viu, isso também pesou muito para a gente acadêmico, né? Para a gente acadêmico que é mãe, que trabalha fora, que tem que organizar um espaço em casa para estudar ali, os filhos, o barulho, enfim. É impressionante a diferença de você estar num espaço
lá apropriado, né, digamos assim, para esse momento de estudo e você está na sua casa. Porque no primeiro momento, a minha visão, apesar de achar estranho, mas eu imaginei que fosse ser 1000 vezes melhor. Eu estaria na minha casa, né? Eu poderia assistir a minha aula na minha cama, eu colocava, enfim. Só que, gente, sinceramente, é muito difícil você não saber aqui se você assiste sua aula, se você mexe uma panela, se você banha sua criança, enfim, é muita coisa ao mesmo tempo e isso sobrecarrega tanto o psicológico da gente, sobre a questão de data, de trabalho, de apresentação de trabalho, e aí, quando você se percebe, você não consegue mais dormir direito à noite, você sente dores de cabeça insuportáveis o tempo todo. Isso é vivência, estou falando a partir da minha vivência, porque sim, eu concordo com a professora quando ela fala que tem, sim, as partes boas, né, dessa situação toda que a gente está vivendo, mas a sobrecarga, ela tem adoecido muita gente, e tanto os professores quanto nós, alunos também, porque de uma certa forma, né, a gente aluno estuda sempre para ir na correria, e não é uma coisa que a gente tem que se desdobrar para fazer acontecer, para seguir os prazos tudo certinho aqui na casa da gente, diante de tudo que tem para fazer, assim, entendeu? Enfim, são inúmeras situações que é uma luta todo dia e a gente tem que ter muita força de vontade para poder continuar. Eu concordo. Pois, pessoal, nós vamos passar agora para o próximo trabalho. Deixa eu ver se é isso. Isso aqui é da professora Josete Craveiro, juntamente com a professora Francisca da Chaga Cardoso Nascimento. Tá bom, pessoal? Dando para visualizar direitinho? Sim, para mim tá tudo ok. Pronto. Esse trabalho, pessoal, a professora Josete está aqui, em seguida vai dar os esclarecimentos, porque foi ela que viveu. Assim, é uma iniciativa super interessante para promover a inclusão. E aqui, quando a gente traz os trabalhos, quando a gente faz essas reflexões, né, imagine no contexto da inclusão, como foi que ficou os alunos com necessidades especiais agora nesse contexto de pandemia, como foi que está ocorrendo, né, que está acontecendo o seu desenvolvimento em relação à leitura, em relação à escrita, em relação à interação, em relação ao seu desenvolvimento cognitivo como um todo. Então, esse trabalho, ele tem como título Libras no Pátio, das práticas pedagógicas à inclusão, e ele traz como problema quais as contribuições da formação em Libras para a comunidade ouvinte da escola regular e quais os desafios enfrentados pelos docentes no processo de inclusão do aluno surdo. Então, uma temática super atual, é uma temática que carece de muitos estudos, de muitas reflexões, visto que os desafios são grandes, os desafios para o docente, os desafios para a escola como um todo, os desafios para a família da criança, do aluno, seja ele surdo ou com outra deficiência. Então, é uma temática de grande relevância. E aqui está a problemática desse trabalho, e tem como objetivo analisar as estratégias metodológicas e as condições viabilizadas para a inclusão do aluno surdo no contexto escolar, descrever as práticas pedagógicas para a inclusão do aluno surdo no contexto escolar, identificar os saberes e as estratégias metodológicas que foram desenvolvidas junto aos funcionários da escola. E aqui, por que esse verbo está foram? Porque aqui é resultado de um projeto que foi desenvolvido na escola para a inclusão de um aluno surdo. Então, na metodologia, foi a pesquisa qualitativa,
que é essa que pretende e desenvolve uma análise de forma qualitativamente, em que o pesquisador descreve com detalhes todo ali o objeto que está sendo estudado, que está sendo observado, né? Então, o autor destaca que o termo qualitativo implica em partilha densa com pessoas, fatos e locais. Para a análise, foram desenvolvido uma a análise foi qualitativa, né, analisando a partir das ações desenvolvidas no projeto, e esse projeto foi desenvolvido numa rede pública de ensino do município de Teresina. Os dados, né, do resultado do registro das atividades durante a efetivação do projeto, e para fundamentar discussões, buscamos apoio em Xot, Dias, Dutra, Sá, dentre outros. Bom, os resultados, né, evidenciam que a formação em Libras para a comunidade ouvinte da escola regular promove a criação de contextos de inclusão escolar e social do aluno surdo, e que o conhecimento em Libras deve envolver todos os segmentos profissionais da instituição escolar. Observou-se uma sensibilização para a comunidade, para a mudança, né, de atitudes, visando uma prática inclusiva e transformadora. Constatamos ainda que a realização das atividades Libra no pátio houve o despertar para o desejo do conhecimento e do sentimento de pertencimento e corresponsabilidade com o processo de inclusão do aluno. E as considerações finais, né, despertar o desejo do conhecimento, do sentimento de pertencimento e esse processo de corresponsabilidade, aí a comunidade escolar como um todo, ela é responsável pelo processo de inclusão do aluno, mas isso ainda, pessoal, é um desafio. Nós ainda não estamos preparados, nem com bases teóricas, metodológicas, nem com saberes para promover, de fato, essa inclusão. Então, por esta razão, né, compreendemos que é necessário cultivar na formação de professores a consciência de que a prática pedagógica deve estar baseada nos princípios de uma educação que possa diminuir ou suprimir as desigualdades e defender a educação, a inclusão escolar e social para todos os alunos, e aqui em especial o aluno surdo, e todos aqueles, né, que tenham necessidades especiais. Nós vamos conversar um pouquinho com a professora Josete, na qual ela vai dar alguns detalhes de como essas atividades foram feitas e da sensibilidade que essa professora teve ao pensar a partir de um curso, em trazer esse curso de forma prática, isso pensando em quando chegar um aluno e, de repente, antes do curso terminar, o aluno já estava lá. Então, o relato agora que nossa amiga Josete vai trazer de como essas atividades foram desenvolvidas é super interessante, revela uma sensibilidade, revela amor, revela o compromisso, acima de todos, com a educação de qualidade para todos, em especial nesse processo de inclusão. Pode ficar à vontade, Josete. Boa tarde mais uma vez. Como a professora Lemos falou, é um desafio muito grande. Foi um desafio e é. Esse projeto ele foi desenvolvido antes da pandemia. Hoje eu já estou fora da função, professora da sala de recursos, né? E eu iniciei um curso de Libras. Então, depois que eu iniciei, eu senti a necessidade de levar aquele conhecimento que eu adquiria naquela formação para a escola, haja vista que a qualquer momento poderíamos receber um aluno surdo. E
quando recebêssemos esse aluno, se ninguém tivesse nenhuma noção de como acolhê-lo, como seria a vida dessa criança ou dessas crianças, né? Porque ele chegaria, ou que ele tivesse noção de Libras, ou que ele não tivesse noção, ele não está ouvindo. Então, se ele tivesse noção ou não tivesse noção de Libras, ele precisaria ser acolhido. E se ninguém tivesse nenhum contato com a língua de sinais, com uma maneira de se comunicar com ele, ele ficaria numa situação de exclusão. E como professora de AE, né, uma das minhas funções seria quebrar barreiras, né, dessa criança, ajudá-lo no processo de inclusão. Então, eu trouxe eu pensei nesse projeto que eu desenvolvia no pátio com as crianças, e eu ensinava os conhecimentos básicos, os cumprimentos, alfabeto, nome dos animais, e procurava colocar os conhecimentos básicos, como eu já falei, para facilitar a comunicação. Então, posteriormente, já no ano seguinte, nós recebemos um aluno. Ele tinha já a noção de Libras. E aí, a escola já conhecia a língua de sinais, já sabia alguns sinais também de como utilizar esses sinais, para poder ter um mínimo de comunicação com ele. Então, depois que ele chegou, como eram muitas crianças no pátio, eu passei a desenvolver o projeto na sala dele. E eu fazia na acolhida com toda a turma, então a gente passou a desenvolver as atividades na sala, depois eu passei para outras salas, e aí, assim, porque a intenção era familiarizar a escola e fazer com que todos se comunicassem com ele de alguma forma. Então, assim que ele chegou, ele não tinha uma intérprete de Libras, porque não é muito fácil conseguir, a gente tentou, mas demorou. Depois, quando a intérprete chegou, aí melhorou mais a situação, e assim a gente foi trabalhando. E aí nós também tivemos a ideia de trabalhar com os demais funcionários, merendeiras, vigias, para que todos se comunicassem de alguma forma com ele, né? Pelo menos os cumprimentos básicos, no caso do vigia, das merendeiras, das zeladoras, né? No caso, as merendeiras também aprenderam o nome de algumas palavras relacionadas ao lanche, e assim a gente procurou incluir este aluno, né? Então, você percebeu, deu para perceber que ele se sentia bem. A mãe ficou muito feliz também com o trabalho que a escola fez, né? Porque ela sentia que todos tinham essa preocupação com a criança, né? De incluir, de fazer ele se sentir incluído mesmo na escola. E aí a gente foi fazendo o trabalho diante das nossas possibilidades, porque as dificuldades são imensas. Como foi falado aí, da educação regular, as dificuldades. Agora, vocês imaginam na educação inclusiva, na educação especial, os desafios nesse tempo de pandemia. Foram, assim, triplicados, né? E assim, mas com relação a esse projeto, a gente teve muito êxito, porque no final a gente viu que a gente atingiu além dos nossos objetivos. E é isso. Minha gente, a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei encantada, assim, porque aparentemente, né, foram atividades tão simples. Quando eu digo simples aqui,
no sentido de alguns momentos no pátio, no sentido de alguns momentos com os profissionais, com todos os profissionais lá da escola, e o diferencial que fez na vida da criança, na vida da família da criança, e eu tenho certeza que na vida de toda a escola. Então, aí mostra, eu estava até anotando aqui, né, que esse projeto, ele revela exatamente o comprometimento que ali os profissionais, e aqui em especial na pessoa da professora Josete, tiveram, do comprometimento mesmo social, com a qualidade da educação, com a inclusão do aluno, de pensar no outro, de estar sensível, né, a essas causas, né, que não só essa, mas tem tantas e tantas outras. Então, aí mostra o quanto que nós, enquanto professores, podemos fazer a diferença na vida de alguém. Eu estava aqui pensando ontem, né, conversando com a minha filha, eu ainda tenho alguns sonhos que eu pretendo realizar, né? Sonhava, e ainda sonho, né? Quem sabe um dia ter condição de fazer um curso de medicina veterinária, porque eu amo os animais, eu acho que tem que ter mais gente para cuidar deles. Mas aí eu sonho também, é muito sonho, né? De quem sabe um dia desenvolver algum projeto em presídio com mulheres. E aí eu dizendo para a minha filha, eu disse, Beatriz, tu já pensou? A gente forma uma equipe de mulheres, e aí a gente vai lá nesses presídios, faz palestra de autoestima, de empoderamento feminino, de trabalhar a questão de algum curso que possibilite o ingresso no mercado de trabalho, ou que não possibilite esse ingresso, mas ela tenha condição de produzir as condições financeiras para se manter. Então, pessoal, cada um tem o seu papel aqui neste mundo. E aí, quando eu ouvi o relato da professora Josete, eu fiquei encantada, porque ela estava ali como professora, poderia ter feito simplesmente só o curso, levar aquele aprendizado para casa, né, ficar com ela, mas não, houve a preocupação de acolher, porque aí, acima de tudo, foi o acolhimento a esse aluno. Esse aluno que chegou nessa escola, que poderia ter ficado lá num cantinho, calado, sozinho, sem interagir com ninguém, nem interagir com ele. E aí, de repente, essa escola promove essas atividades que possibilitam esse aluno ser acolhido, possibilita esse aluno interagir com toda a comunidade escolar. Então, aqui eu quero mais uma vez parabenizar pelo compromisso e o comprometimento social com o outro. E aí, por isso que eu lembro aqui que nesse mundo, a gente tem, a Francisca Josete aqui, a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente tem que fazer alguma coisa por alguém. E aí, tu já pensou aqui com essas pesquisas, olhando aqui, só tem mulheres, nessas mulheres tudo empoderadas, essas mulheres que venceram as adversidades que a vida lhe pôs, estão aí. Olha o quanto que a gente pode contribuir para a vida do outro. Num presídio, num asilo, para os meninos de rua. E aqui a Sueli diz quebrando muitos tabus. Eu também concordo, Sueli. Então, parabéns às discussões empreitadas até agora, foram maravilhosas. Toda uma dentro do seu tema, dentro do seu campo de pesquisa, mas trazem aqui muitas reflexões para essa tarde. E agora eu vou apresentar aqui outro, que nossas companheiras, mesmo por conta das inúmeras atribuições, hoje é dia de aula. Professora Lemos, dê licença, só mais uma palavrinha. Na hora, meu amigo, o espaço aqui é todo nosso. É que eu esqueci você até comentou, esqueci de falar que toda a equipe, né, a gente conseguiu sensibilizar toda a equipe, desde a gestão até os professores, que foram, né, porque o projeto só funcionou porque todos abraçaram. Então, os professores, eles colaboraram, e eles, inclusive, ficaram estimulados a
fazer o curso, porque a gente recebeu esse aluno, depois a gente pode receber mais, né? Então, inclusive, 2 professoras passaram a também fazer a formação em Libras. Olha que coisa boa. Pois é. Então, foi muito interessante, porque despertou, né, esse desejo dos outros também participarem de curso e terem essa visão, né, do acolhimento, dessa necessidade, porque todos eles se sentem, né, responsáveis, porque a qualquer momento, qualquer um deles poderá receber um aluno surdo, né? Então, o aluno é de toda a escola, então toda a escola tem que estar, de certa forma, um pouco familiarizada, né, com aquela língua de sinais, para poder incluir, não deixar aquele aluno excluído, porque é muito triste você ver, né, uma criança chegar, todo mundo falar, todo mundo ouvir, e ele não, ficar ali sem saber o que está acontecendo, e não interagir com ele por falta de conhecimento, né? Era isso. Professora, Pode falar, Ana posso Lívia. falar rapidinho antes de iniciar, né? Aproveito para parabenizar novamente, estender os parabéns à professora Josete, que trabalho incrível. Eu, particularmente, também sou super voltada a questões sociais, professora. Educação especial, tudo que é voltado à sociedade, eu amo. E eu me simpatizei muito com o projeto, com o que a Josete trouxe. Eu tive a experiência também na sala de AE, através do PIBID. E eu vi o quanto as crianças, quantos adolescentes com educações especiais, que necessitam, né, da ajuda da educação especial, como eles são escanteados, sabe? Eu tive essa vivência numa escola do estado. E os professores simplesmente faziam descaso. Eles consideravam muitos alunos como se eles não tivessem nem a possibilidade de aprender. Que, gente, nós como professores devemos, na minha concepção, nós como professores devemos sempre acreditar que o aluno ele consegue, que ele pode evoluir, que ele pode aprender. E lá nessa vivência eu pude perceber isso. E quando a Josete trouxe sobre a Libras, é ainda assim mais impactante para mim, porque a Libras é a nossa segunda língua oficial do Brasil. Desde 2002, a Libras é a segunda língua oficial e nós não vemos nada a respeito disso. Como língua oficial, era para estar dentro das escolas, era para estar no currículo escolar, era para estar, né, dentro das nossas leis e na prática, né, na nossa vivência. E o que não é feito. Né? E por isso muitos são escanteados, deixados de lado, e não é levado com a devida atenção a que merece. Né? Então, novamente, parabéns, eu amei. E são muitas questões a se pensar, né? Muitos tabus ainda a serem quebrados. E, Ana Lívia, tua fala assim, é muito rica e muito relevante, muito pertinente nesse momento, né? Já pensou a segunda língua e a maioria, eu não tenho nem noção. Comecei a fazer um curso, mas não me identifiquei, aí foi período que minha vida tomou outros rumos, não concluí, mas há essa necessidade, e é como a Josete disse, a escola precisa estar preparada, os profissionais precisam estar preparados, mas projetos como esse é que nos despertam e mostram a importância do nosso papel como educador, nesse acolhimento, nesse ser afetado e permitir afetar o outro. Pois bem, Oi, só mais uma palavrinha. Não, nem se preocupe, minha amiga. Ana Lídia, e como você disse, todas as crianças, elas aprendem, elas só precisam ter as condições. Eu falo isso com propriedade, porque na escola chegou aluno com síndrome de Down, que ele corria na escola, ele não tinha noção de nada. Ele saiu no 5º ano com muita aprendizagem, ele aprendeu muita coisa. O problema é que as pessoas querem comparar os alunos da educação especial com os demais, e a gente deve comparar ele com ele mesmo. Então, comparando ele com ele mesmo, o desenvolvimento dele, lá no final, você percebe o quanto que essa criança aprendeu. E
e eu tenho vários exemplos de crianças com deficiência intelectual, com paralisia cerebral, que aprenderam sim. Era só isso. Importante, minha gente. Então, agora nós vamos ouvir e compartilhar aqui as experiências, né, de uma prática aqui na nossa cidade, José de Freitas, né, em meio à pandemia, pensando, e aí vai agora congratular, né, com as ideias aqui do nosso primeiro trabalho apresentado pela Cíntia Kedman e pela Paula e a Lauriene, do ensino remoto em tempos de pandemia, né, os desafios e as possibilidades na voz dos camponeses. Então, o projeto Rádio Aula aqui em Teresina, aqui José de Freitas, foi pensado para atender as comunidades de zona rural, comunidades na qual o rádio ainda é o principal veículo de comunicação. Então, com isso, as professoras Juliana, Lisiane, Kelly e Robes Reina, elas trazem aqui essa experiência, né, que tem como título Rádio Aula, Prática Docente em Tempos de Pandemia na Educação Infantil com a Contação de História. E o projeto é super interessante porque há todo um planejamento, há toda uma sistematização, de acordo com a proposta que a professora está trabalhando, é pensado nesse momento da radioaula com a contação de história. E aí eu lembro que no dia que a professora compartilhou, ela disse que no início foi um pouco difícil, por conta que questão mesmo dos instrumentos, do local para gravar, mas hoje essa parte aí já está mais tranquila. Então, pessoal, elas trazem aqui como problema como se desenvolve as estratégias metodológicas em tempos de pandemia na educação infantil com o programa Rádio Aula. Os objetivos: analisar a experiência vivenciada no programa Rádio Aula na educação infantil, identificar as contribuições para a aprendizagem no ensino remoto. Então, esses foram 2 objetivos aqui para apresentar nesse evento, mas as experiências vivenciadas no programa Rádio Aula, daí trabalho para apresentar em vários eventos, porque aqui é apenas um recorte, mas as atividades aconteceram em toda a rede. Então, a metodologia, né, para a escrita desse trabalho, né, a pesquisa qualitativa, na qual traz aqui um relato de experiência das docentes, né, que atuam no município de José de Freitas, e que, na emergência do ensino remoto, estão desenvolvendo, continuam ainda desenvolvendo, atividades em que a via de transmissão é o rádio. Os resultados, pessoal, foram, assim, maravilhosos e continuam sendo, porque ainda está acontecendo. A devolutiva das comunidades, porque aqui não tem nenhum áudiozinho gravado com o momento, mas é interessante, é uma riqueza, se vocês verem. Então, os resultados é que, em tempo pandêmico, a educação se viu desafiada a criar novas metodologias, né, que pudessem proporcionar e garantir o direito à aprendizagem do aluno. E pensando no alcance do alunado, né, em junho de 2020, em junho nós já estávamos, foi março, abril, maio, praticamente 3 meses, né, de aula suspensa. Então, traçou algumas estratégias para o trabalho remoto. E foi proposto, então, o uso do rádio, esse veículo de comunicação que continua sendo ao alcance de todos, né? E assim, apesar do avanço considerável das tecnologias, o rádio ainda exerce múltiplas funções em nossas vidas. E além de ser considerado um serviço essencial à sociedade. Então, de acordo com os estudos de Almeida e Costa, o rádio teve influência relevante na educação na década de 60. Professores eram formados por meio desse meio de comunicação. Eu tive a oportunidade de orientar uma aluna de TCC, e para mim foi um desafio, quando ela chegou com a proposta que queria fazer uma pesquisa com um senhor já de quase
acho que 80 anos, eu não lembro, ele já estava bem idoso, não sei se ele ainda é vivo, já faz 2 anos que a gente fez essa pesquisa, 3 anos, e aí ela disse, professora, eu quero contar no meu TCC a história desse professor. E aí, na conversa, eu perguntava, Cleuíce, mas por que você tem tanto interesse? Não, professora, porque ele, assim, foi uma referência na minha formação, foi uma referência para a minha opção de estar aqui hoje, fazendo curso de pedagogia. Assim, foi um professor formado nesse formato de rádio, mas, assim, se tornou uma referência para ele. Eu disse, pois vamos lá para o desafio. E aí traçamos toda a metodologia, fomos atrás do referencial teórico, e aí ela visitou ele várias vezes para construir os dados, porque teve dia que ele não lembrava, assim, de muitas coisas, e aí quando ela ia outro dia, aí ele dizia, agora eu lembrei daquilo que eu queria lembrar, e assim, com isso, a gente foi construindo os dados. Foi um trabalho maravilhoso. Hoje tem um capítulo já de livro, com recorte desse trabalho, e eu acredito que ele foi importante, e como foi. E aí, quando eu vi o relato aqui das meninas falando da radioaula, imediatamente eu lembrei, alguém se formou na década de 60, quase que exclusivamente por meio de um programa de rádio, e hoje, século 21, em virtude de uma pandemia, professores adotam estratégia fazendo uso do rádio para levar conhecimento aos alunos das comunidades que o acesso à rede de comunicação, a outros meios de comunicação, é ainda insuficiente. Então, assim, quando a gente para pensar, não, poderia hoje, num contexto desse, o rádio não ter mais nenhuma importância. Mas nesse trabalho aqui, e as meninas comprovam isso nos seus relatos, ainda a importância do rádio como esse veículo de comunicação que alcança ainda muitos, para não dizer praticamente a todos. Bom, então o programa Radioaula Remota na Escuta do Conhecimento, se liga aí, é o título da abertura lá do... Meu Deus, me ajude aí, pessoal. É tipo, tem um nomezinho, quando os programas não tem um linkzinho, não tem um momento, tipo uma chamada. Então, a chamada é esse daí, radioaulas remota na escuta do conhecimento. Se liga aí, tem como objetivo, né, fornecer o acompanhamento de aula de todas as disciplinas para o ensino fundamental e médio, IEJA, né, com a exposição dos conteúdos. E para a educação infantil, é realizada a exposição da contação de história. Então, assim, elas fizeram uma adaptação, ensino fundamental, questão dos conteúdos, para a disciplina, e para a educação infantil, considerando que, na educação infantil, o eixo estruturante de todas as atividades são as interações e as brincadeiras. E por que não levar a contação de história para essas crianças? E no relato delas, essa mesma história também está nos grupos de WhatsApp que as famílias estão, aqueles que têm acesso. Essa mesma história é contemplada também de forma escrita nas atividades que a criança recebe. Então, assim, todo um planejamento, não só foi jogar a contação de história lá no rádio, não, mas houve todo um planejamento. Então, as aulas são planejadas, né, com antecedência pelos professores, e pode ter a duração de, no máximo, 10 minutos, né, enviado ao coordenador do projeto, o qual faz a edição, e depois são transmitidas do estúdio, Rádio Livramento, AM, tem aqui a frequência e tudo direitinho, e também na rádio da comunidade. E ainda tem mais, gente, é transmitida por aplicativo. Então, aquela criança, aquela comunidade, aquele jovem, aquela mãe que não considerar por um, mas tem as opções também do outro. Então, gente, o projeto Radioaula para a Educação Infantil, com a contação a partir das histórias, com os campos de experiência, possibilitou a aprendizagem significativa para as crianças, pais e professores. Então, diante do cenário de isolamento social e dificuldade de acesso às comunidades rurais,
o rádio está sendo um dos recursos disponíveis em condições de levar conteúdo escolar para as crianças e garantir, embora de forma limitada, o ensino no município de José de Freitas, em especial nas comunidades de zona rural. Então, o rádio se constitui o único meio de comunicação acessível a todas as famílias do município e se tornou, pessoal, uma das estratégias metodológicas. Aqui está alguma das referências. O trabalho posteriormente vai ser ampliado para em seguida estar disponível, né, trazer mais detalhe no livro, em um livro. Da professora Josete também vai ser ampliado para trazer mais detalhes de todo esse projeto. Eu estou falando aqui das duas meninas, porque já tem um planejamento de um livro posteriormente. Pode falar, Josete. Josete. Não, eu não pedi a fala. Levantei não, porque sua mão está levantada. Então foi sem querer, desculpa. Tá. Então, pessoal, vocês têm alguma colocação para falar nesse momento? Hoje foi uma tarde assim maravilhosa, né? Todas as experiências aqui trazidas foram assim de uma importância bem profunda. E agora eu vou aqui compartilhar minhas experiências. Deixa eu ver se está seu. Ah, não. Aí a gente já está quase finalizando. Esse é o último trabalho dessa tarde, que estava aqui na organização dessa sala, né, desse eixo. E o trabalho que eu trago aqui para a gente refletir um pouco, né, é a formação leitora e prática docente na alfabetização, estratégias metodológicas no contexto do ensino remoto. Então, esse trabalho ele foi pensado e organizado a sua estrutura a partir do seguinte problema: quais as estratégias metodológicas utilizadas pelos professores na prática de leitura para a formação leitora do discente no processo de alfabetização no ensino remoto. Como eu estava falando anteriormente, né, dos prejuízos que nós tivemos e que a gente não tem ainda como calcular, assim, mensurar essa questão dessa quantidade dos prejuízos. E aqui, por que eu trago na alfabetização? Primeiro, porque eu sou apaixonada pela alfabetização, fiz estudos sobre a alfabetização, trabalhei como professora alfabetizadora, me encantava, chorava, ria com os meus alunos quando estavam aprendendo a ler. Ali eu sonhava junto com eles, naquele momento eles me dizer: tia, eu já consegui ler, e eu dizer: você vai conseguir, está faltando um pouquinho. Então, nesse processo agora de ensino remoto, como é que está isso? Como é que professor, do lado de uma tela, com o professor, com o aluno, com o pai, né, que na maioria das vezes a gente orienta o pai, para o pai orientar a criança. Como é que está esse processo? Quais foram as estratégias utilizadas por esses docentes para dar continuidade a esse processo de alfabetização, para essa formação leitora, para que esses alunos não parassem nesse contexto de pandemia? Então, um dos objetivos, né, que foi o objetivo geral, exatamente foi isso: analisar essas estratégias. E os outros foi caracterizar os saberes que são mobilizados nas estratégias metodológicas para a formação leitora e descrever essas estratégias de leitura que contribuem para a formação de leitor. A pesquisa foi feita com professores da educação básica, em especial dos anos iniciais, e
nos relatos a gente vê os desafios e as dificuldades, e quanto que essas estratégias, nesse contexto de formação do leitor, nesse contexto de alfabetização, elas foram limitadas por meio de uma tela, por meio de uma orientação a um pai, a um parente, para poder dar continuidade a esse processo. Então, para o estudo, nós optamos por uma pesquisa com abordagem qualitativa, né, segundo Marconi e Lakatos. A pesquisa foi realizada numa instituição de rede pública de Teresina, com 2 professoras. E fizemos um questionário. Bom, os resultados, né, evidenciaram que o ensino remoto tem revelado desafios no que se refere a essas estratégias. Também os resultados evidenciaram as demandas, né, sobre a necessidade dessa interação professor e aluno, desse maior acompanhamento da família, das condições materiais, dentre outras, né. No contexto pandêmico, as desigualdades foram ainda mais acentuadas, desde as condições de ensino às condições de aprendizagem dos discentes, né. Então, a formação leitora, gente, é importante a gente contribuir, entender que ela possibilita ao ser humano desenvolver a imaginação, criar espaço extraordinário, estimulando a criatividade. E que o livro, e quando eu falo aqui o livro, mas eu falo também de qualquer outro instrumento que possibilite fazer leitura, inferir conhecimento, compreender as ideias, ele constitui um instrumento, quando explorado, nos dá inúmeras possibilidades de conhecer e mergulhar em fantasias e em histórias. Aqui nós temos algumas das nossas referências. Brasil, 2020, é o livro do Boaventura de Souza Santos, Cagliari, Solé, que trata das estratégias de leitura, dentre outros. Então, nessa tarde, nós finalizamos aqui as apresentações. Nós ainda temos ainda uns 15 minutinhos, se alguém desejar fazer alguma ponderação, trazer mais contribuições, fiquem à vontade. A Cintia está dizendo aqui, né, que foi muito bom, grandes contribuições. Eu também senti isso. Eu quero aqui parabenizar a todos os 5 trabalhos que foram apresentados nessa tarde. Aqui as experiências compartilhadas nos possibilitaram inúmeras reflexões. E é assim, gente, que o conhecimento ele vai sendo ampliado, é assim que o conhecimento vai sendo produzido, que novas ideias vão sendo disseminadas. Então, os coordenadores do evento estão de parabéns por organizar momentos como esse. Professora Eudamara está aqui conosco, acabou de entrar. Minha filha, nós já estamos aqui, finalizamos as apresentações, né? O primeiro trabalho trouxe aí o ensino remoto em tempos de pandemia, na educação do campo, trazendo aí os desafios, as possibilidades na voz dos camponeses. Foi um trabalho, assim, muito interessante. O segundo trabalho foi entre os eus, né? Eu até disse, né? O eu profissional e eu pessoal, narrativa sobre a prática docente em tempos de pandemia. Também foi um trabalho que trouxe reflexões profundas. Nós tivemos também o trabalho Libras no Pátio, que foi compartilhado com a gente no grupo de contação de história. Nós já conhecemos um pouco da dimensão e do comprometimento social
do sujeito, né, dos autores, dos profissionais que produziram essa atividade. Também teve o trabalho das Lisiane, Robisreile e Juliana, aqui de José de Freitas, contação de história. E aí eu finalizei com a minha pesquisa sobre alfabetização nesse contexto de pandemia. E a gente estava aqui agora nas considerações finais. Maravilha, viu, Lemos? Parabéns a todos aí. O nosso Contação já produzindo tanto material interessante, né? Que felicidade. Vamos fazer uma compilação desse material já para publicar no livro ou também no caderno, né? Vamos fazer outro caderno de contação. E parabéns a todos. É uma alegria, uma felicidade imensa. Vocês estejam assim. Ana Lívia está por aqui, parabéns também. Todo mundo, né? Paula, Cíntia, Suelen. Suelen já esteve pela manhã numa mesa. E aí agora está por aqui. Vocês estão encerrando, não é, gente? Pois parabéns. Eu estou entrando rapidamente, porque teve um fatozinho aqui, vou já ter que sair. Mas, enfim, queria só dar um alô. Obrigada pela sua presença. Se tiver aí algo a acrescentar. Eu digo que a gente estava nas considerações finais, porque o último trabalho já tinha sido apresentado. Aí a gente abriu, porque a gente foi apresentando e já fazendo as pontuações, porque, graças a Deus, o tempo foi até bom e o número de trabalho não foi tão alto, né? Assim, nesse eixo, porque teve vários trabalhos. E a gente estava aqui aproveitando para... Pois eu vou me despedir, vou ver se eu entro em outra sala e deixo um beijo para todo mundo. Maravilha, gente. E amanhã vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto que eu trouxe toda essa... Deixa eu me ajeitar. Meu barulho, eu vou usar máscara agora. Apareçam aí, professor. Mulheres empoderadas, né, professora? Mulheres empoderadas. Tire a foto, ali. Na sala só de todos. Kedma está aqui, que linda. E como é que tira a foto aqui? Estou sim. Boa tarde. Acho que elas vão tirar. Tudo bom? As meninas vão tirar, né? Tiraram já estou vendo. Tá bom. Ok? Beijo, vou entrar aqui noutra sala. Tá, obrigada. Minha gente, podemos encerrar. Tem mais alguém que gostaria de compartilhar mais alguma experiência? Todo mundo calou. E a fotinha nem apareceu direito. Não. Não. Eu posso finalizar a gravação? Pode sim, professor. Pronto, pois nessa tarde estamos finalizando aqui mais um momento. A Hilda voltou. Então, nessa tarde, né, estamos aqui finalizando mais um momento do terceiro encontro, do terceiro encontro integrado de pesquisa e formação, do quarto encontro do Núcleo de Estudos sobre Formação, Avaliação, Gestão e Currículo, que teve como tema central a reinvenção dos processos educacionais e as desigualdades presentes nas trajetórias escolares. Então, nós queremos aqui encerrar esta sala, que contemplou o eixo de formação em prática docente, agradecendo aos pesquisadores que trouxeram aqui suas experiências, seus escritos, suas produções para compartilhar aqui conosco. Meu muito obrigado, também quero aproveitar para parabenizar aos organizadores do evento pela possibilidade das belíssimas reflexões que estão sendo feitas durante todo o evento. Fique atento, ainda temos mais algumas atividades, vejam no cronograma, para que a gente possa participar.
Meu muito obrigado a todos, a todas. Obrigada, professora. E é só mesmo um agradecimento, né, pela oportunidade, por todos os trabalhos belíssimos que foram de grande relevância para nossa formação pessoal e profissional. Então, é só agradecer a todos, a senhora, os organizadores, e é isso. Boa tarde.